A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridos ouvintes, que a paz de Jesus esteja no lar e no coração de cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez, dando início ao nosso Culto Cristão no Ar, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, um programa que tem como objetivo realizar esta reunião semanal do Evangelho em nossos lares. Aqueles que não fazem podem acompanhar aqui pela rádio, mas sempre estimulando aquelas famílias, aquelas pessoas a fazerem a sua própria reunião nos seus lares, seguindo mais ou menos o modelo que fazemos aqui. Participando do programa de hoje, temos aqui esse que vos fala, João Menezes, meu pai, Lidiane Barreto, e a nossa amiga Rosana Vergasses, que fará a leitura da nossa página inicial. No programa de hoje, para a nossa meditação, vamos ler do Livro da Esperança, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, a página intitulada Estudo Íntimo. Na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós. Insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões, desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar e vencer. E sentimos-nos deprimidos, arrasados. Mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para certificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lição. Muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e a diligência pela sublimação íntima se estamos estropiados da alma tanto agora quanto ontem? Podemos, entretanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença de vez que, no passado, éramos doentes e insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Jesus, divino e amorável Mestre, que estamos dando início a mais um programa, e permita, Senhor, que a Tua presença se faça nos lares e nos corações de todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse instante. Mas que essa mesma paz, Senhor, possa envolver
do nosso país e toda a humanidade. Principalmente, Senhor, aqueles que são enfermos e os que se distanciaram de Ti e de Deus. Obrigado por tudo, Senhor, e permita que com a Tua paz, envolvidos pelo Teu amor, possamos dar por iniciado este programa. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 24, que tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o item que nós vamos ler hoje tem como título Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Um trecho registrado por Mateus, capítulo 9, que diz o seguinte: Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí começa Kardec a tecer o seguinte comentário. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Aí ele faz uma referência aqui para a gente voltar lá na introdução do livro, que ele fala dos publicanos e dos portageiros, né, que eram aqueles que consideravam que já sabiam tudo e foram os que mais dificultaram, assim, por assim dizer, o trabalho de Jesus, né? A gente vê que no início, né, que essa passagem registrada por Mateus, nós vemos que Jesus é claro, né, quando ele fala que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Né? Como ele era feito também como médico dos nossos corações, era para aqueles que estavam com os corações abertos para recebê-lo, porque a classe que mais perseguiu Jesus, que eram também os mais vaidosos, mais orgulhosos, né? Os que diziam, né, que seguiam a lei mosaica, mas apenas naquilo que lhes interessava. Então os fariseus estavam sempre procurando uma situação para prejudicar Jesus, fazendo críticas sempre que tinham oportunidade, e Jesus foi claro em dizer que não era para eles que estão vindo, né? Não que serão deserdados, né? Mas para esses espíritos teriam tempo para fazer mudar de sentido. Mas nós sabemos que até hoje alguns desses espíritos continuam como os fariseus da época de Jesus. Eles não mudaram nada ainda. E vale lembrar que esses que precisam de médico, na verdade, somos todos nós, né? Quem é que pode dizer, dentre nós encarnados, que não precisa de Jesus, né? Mesmo a questão da medicina, quando a gente está bem de saúde, a gente tem que ir no médico de vez em quando para fazer aquele check-up, aquela rotina, né? Então, mesmo com saúde, a gente busca o médico. Então, por que mesmo com o conhecimento que a gente tem de espiritismo, a gente acha que não precisa mais, né? Já não preciso mais ir ao centro, eu não preciso mais ler o Evangelho, né? Porque eu já estou no caminho do bem. Não. Já li, né? Exatamente. A gente pode comparar com o próprio Jesus, né? A gente pode dizer que Jesus não precisava de Deus, ele estava sempre ligado a Deus, sempre fazia suas orações, né? Um espírito muito mais evoluído do que nós. Então nós precisamos sim desse médico, né? Nós somos esses doentes que precisamos do médico. Aí continua a narrativa de Kardec dizendo: essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem,
porque tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, observe que aqui Allan Kardec vai entrar num outro campo, que é falando da mediunidade, porque uma das utilidades da mediunidade na Terra, e principalmente no início, quando o espiritismo começou a ser difundido, era atender as pessoas, os enfermos, os obsediados. Por isso que Kardec vai entrar aqui nesse campo, porque tanto ele como o espiritismo vieram para atender essas necessidades aqui na Terra, já que a medicina já tinha um certo o tempo de existência da Terra e também já fazia a sua parte. Aí continua Kardec desenvolvendo o seu raciocínio. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, ou seja, não é um dom especial de qualidade moral, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, ou seja, nenhuma faculdade dessas que ele falou, de ouvir, falar, existe sem que possa ter abuso da nossa parte, né? E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número de mudos do que os dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. O que Kardec está dizendo aqui, né? Tem pessoas que acham que só as pessoas moralmente desenvolvidas é que deveriam ter o dom da mediunidade, né? E Kardec começa já dizendo que a mediunidade é uma predisposição física, né? Que é como a visão, a audição, a fala, né? Que todos nós temos e que uns vão usar para o bem, outros vão usar para o mal. As pessoas que falam, umas vão falar coisas boas, outras vão falar coisas ruins, né? As pessoas que veem, umas vão procurar direcionar o seu olhar para as coisas boas ou para as coisas ruins. A mediunidade é a mesma coisa, não está isenta do livre-arbítrio da pessoa que tem aquela capacidade. Nós podemos até também complementar dizendo que a mediunidade poderia ser até considerado o sétimo sentido nosso, né? Que é aquele que nos faz ligação com o mundo espiritual. Mas é muito comum pessoas que estão com a mediunidade eclodindo procurarem um centro espírita achando que a mediunidade é uma enfermidade. Então eles querem se ver livres da mediunidade, né? Que é que o centro resolve o problema. Quando na realidade o centro espírita pode oferecer à pessoa é que ela conheça melhor esse dom e possa utilizar para o bem. Exatamente, né? Mas quando a gente fala isso, a pessoa fica chateada e não retorna mais, né? Porque ela acha que mediunidade não é uma coisa boa. Quando é uma ferramenta que Deus nos dá para, como os outros sentidos, né? É sempre para o nosso benefício. Imagina isso aí, o cego, a pessoa que não ouve, né? Aquele que não consegue sensibilidade no tato, né? Ontem mesmo nós estávamos assistindo uma reportagem na televisão, né, sobre pessoas que nascem com aqueles pés deformados, né? E agora a cirurgia, o tratamento que é feito, né? E uma dessas pessoas entrevistada, quando o médico perguntou o que ele quer fazer, ele falou: meu sonho sempre foi poder pisar na areia e sentir areia. É uma coisa tão simples para a gente faz isso constantemente, não dá valor, e para ele era o sonho dele poder pisar na areia. Né? Exatamente. E quando você falou da questão de utilizar a mediunidade, que muitas pessoas a consideram uma maldição, né, uma coisa ruim, eu lembrei daquele filme que nem é um filme espírita, mas tem muito a ver com a doutrina, está muito correto na forma como ele foi conduzido, que é O Sexto Sentido, que é um menino que tem mediunidade, ele tem a capacidade de ver os espíritos desencarnados, né, e aquilo para ele era uma coisa muito ruim. Mas em determinado momento ele percebe que aquilo seria uma forma dele ajudar aqueles espíritos, né, e aí ele passa a lidar bem com a sua mediunidade. Então é isso que o Espiritismo vem propor para a gente, que se nós já temos o dom, qualquer dom que a gente tenha, a gente deve buscar usar para o bem, né? Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la?
onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz todas as camadas e todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Então, por exemplo, nós tivemos um dos maiores médiums de efeitos físicos aqui no Brasil, que foi Carmine Mirabelli, e ele era uma pessoa muito revoltada. Ele, assim, a gente não pode dizer que foi um médium espírita, ele era médium. Né? Uhum. E revoltado porque ele não gostava das coisas que ele fazia. Né? Uhum. Até que ele depois começou a compreender que aquilo era um dom que ele quis utilizar para o bem. Mas ele, no início, ele era muito revoltado com os fenômenos. Né? E foi, como eu falei, um dos maiores médios de efeitos físicos, que foi pesquisado. Né? Os fenômenos que ele produzia eram realmente extraordinários. Né? Fica aí a dica de pesquisa aí dos ouvintes. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Os bons espíritos que lhe vêm auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo do modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe, não mais lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto que seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições, mas com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulham e o egoísmo endureceram. Então nós observamos aqui, né, ele fala daqueles que se rebelam contra a mediunidade que possuem, né? Não querem entender que aquilo foi uma ferramenta de Deus para a sua evolução. E com isso eles não aceitam, querem de qualquer maneira se ver livres, e como a mediunidade é um dom orgânico, como já disse Kardec anteriormente, eles acabam sendo joguetes dos maus espíritos. Trocam, né? Em vez de ter o amparo dos bons, ele passa a ser assediado pelos maus espíritos. Porque a mediunidade existe para os dois lados, né? E ele está dizendo aqui que a mensagem que os espíritos vêm trazer é primeiro para o médium, né? Porque ele é que está recebendo, então ele é que tem mais condições de aplicar em sua própria vida. E muitas vezes, mesmo quem não é médium, né? Quantas vezes a gente lê uma mensagem espírita e fala, isso serve para fulano, né? A gente nunca acha que aquilo se aplica para a gente, é sempre para outra pessoa. E quando o Kardec diz aqui que Deus castiga, né, os servidores indignos, se Deus castiga, não é como o pai que quando o filho faz uma arte, né, castiga o filho, às vezes até bate, né, com castigos físicos, né? É que Deus criou uma lei. E quando a lei é desrespeitada, a pessoa vai sofrer com esse desrespeito, né? Mas não é que Deus, como era entendido lá no Velho Testamento, aquele Deus cruel, aquele Deus que se vingava, Deus mau, né? Cheio de capricho. Orgulhoso, ficava irado, né? Então não é esse Deus, não. O castigo aqui é porque ele criou leis. É como aqui na própria Terra, né? Existem as leis, está lá no Livro dos Espíritos, né? Quanto mais rebelde for a pessoa,
leis mais severas são necessárias. À medida que a gente for progredindo, essas leis vão deixando até de existir, porque não serão mais necessárias, né? Que cada um será juiz de si próprio. E aí termina o comentário de Kardec, o último parágrafo, dizendo assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É aquilo que a gente falou, né? Os espíritos podem ser de várias ordens. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, a forma como nós vamos utilizar a mediunidade é o que vai fazer a diferença em nossas vidas, né? Aqueles que têm essa capacidade mais desenvolvida de ter essa comunicação com os espíritos. É como qualquer outra ferramenta. Uma faca pode ser usada para o bem ou para o mal, né? O dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal. O dinheiro não é mal nem bom em si, nem a faca, nem a mediunidade. A forma como nós utilizamos é que vai definir o nosso progresso aqui na Terra. Lembrar que a mediunidade é uma coisa tão simples, tão comum, quando a pessoa entende, né, que ela vai até depois agradecer a Deus a oportunidade de ter servido. Não é aquela espantalha, aquela coisa ruim. As pessoas têm que entender isso, que a mediunidade, como outros dons também, né, de fazer um trabalho bem feito, né? Então, falar bem em público. Falar bem em público, ou ter o dom de saber ouvir as pessoas, aí vai trabalhar no Centro Espírita no atendimento fraterno, né? Quer dizer, realmente o Espiritismo ele tem esse leque de trabalhos que oferece, né? Cada um vai se adaptar àquilo que mais lhe convém e dos dons que trouxe também consigo, né? Que a gente tem que aproveitar esses dons. São os talentos, né, da parábola. Então nós estamos aí essa parte, né? E é sempre bem, quando bem entendida, vai nos ajudar a nos compreender, né? Aquilo que somos e para que estamos na Terra, que é o mais importante, porque tem gente que está completamente perdido em sua atual existência. É preciso que a gente saiba o que Deus quer de cada um de nós. Então nós vamos ler do livro Cantiga da Vida, do nosso companheiro já desencarnado Custódio Beiral. E o livro é todo baseado nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós escolhemos esse aqui, que está entre as quadras do capítulo 24. Do verbo ser emergimos e conjugamos quem somos. No tempo que repetimos, do espaço eterno nós somos. Considera que o planeta, apesar da evolução, não fecunda na proveta o puro de coração. Exemplo raro a semente, pela garra e teimosia, cresce no solo indigente, que depois beneficia. Liberdade é utopia, onde o trabalho não medra, que a miséria cada dia reduz tudo a cinza e pedra. Carinho simulado lembra feliz o que espera, o instante mais indicado para o seu golpe de fera. No labirinto da mente, filtra a ideia na triagem e depois, maduramente, drena a paixão da mensagem. É assim, Senhor, no término deste programa, deste momento de reflexão, queremos te pedir, Mestre, que esteja conosco como médico de nossas vidas, porque todos nós somos necessitados do teu amparo, do teu auxílio, do esclarecimento que a tua mensagem nos legou. Fica conosco, Senhor, que possamos ser pacientes, mas também, nos momentos em que for dada a oportunidade,
sermos médicos também dos nossos irmãos que precisam um pouco mais de nós, que tenhamos já a sabedoria de saber o momento em que precisamos receber e o momento em que precisamos doar. Abençoa cada um que está nos ouvindo, a cada lar, a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. E fica conosco, Senhor. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.